Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mentira, tá de tarde porque tá fazendo sol, acho que dá pra ver o sol batendo bem na minha cara, minha testa brilhando. Mas enfim, testando azul. Essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenísia Freire. Essa disciplina é História e a gente vai tratar hoje sobre absolutismo. Então, vamos seguir a sequência do livro didático mesmo, através do que a gente já vinha fazendo antes, a leitura do texto que está no livro didático, uma discussãozinha, tal, um ponto ou outro que eu toco fora disso daqui, mas que basicamente a gente vai seguindo a própria linha do que está no livro didático. E aí é a partir lá da página 36, que fala sobre absolutismo. Ele faz um apanhado geral em relação à função do parlamentarismo, a Constituição que surge para poder se verificar as leis sobre determinada localidade, mas o que vai importar para a gente vai começar ali na página 37, que é o seguinte: a formação dos Estados modernos na Europa. Cafezinho que é de lei. No século XVI, Portugal, Espanha, França e Inglaterra passaram pelo processo de formação do Estado moderno, caracterizado pela centralização do poder político. O que seria centralizar esse poder político? Quando você tem um território muito vasto, você tem a fragmentação desse poder, como se cada localidade ele pudesse ter suas leis próprias, poderia ter sua cobrança de impostos própria, tudo. E aí quando você parte para pegar essa região maior, em que você centraliza o poder de toda aquela região numa única pessoa, você está justamente centralizando esse poder. O que era descentralizado, o que era mais solto, você vai pegar, vai juntar tudo e vai tornar esse poder único. E aí é que você vai começar a entender um pouquinho como é que vai funcionar o absolutismo. Por quê? Isso vai fortalecer a monarquia, a existência de um rei, e pela definição das fronteiras dentro das quais vivia uma nação. Também, se a gente tinha diversos impérios durante os impérios anteriores até a própria Idade Média, a gente tinha alguns impérios existentes e tal, e aí cada império tinha diversos territórios dentro dele, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter uma definição maior a respeito das fronteiras. Quais são as fronteiras dos países, as limitações, os limites geográficos, os limites territoriais dessas nações, desses países. E aí, pronto, até o século XVIII prevaleceu nos Estados modernos europeus o regime político do absolutismo monárquico, no qual o rei governava com amplos poderes. A ideia do absoluto, daquilo que é absoluto, é tipo o maioral, né? O bonzão, aquele que vai ser o rei, o que vai ser o grande mandatário, que vai mandar em todo aquele território, né? Então, caberá ao absolutismo monárquico, caberá ao rei absoluto, essa monarquia absoluta, esse rei absoluto, toda a centralização desses poderes. Então ele vai ter amplos poderes, muito com a influência da Igreja Católica. É bom a gente colocar esse ponto assim, porque muitas vezes o próprio rei era visto como o enviado, o representante de Deus na Terra, né? Então, o poder absoluto que ele tinha, e é muito também porque a própria Igreja Católica fazia com que os fiéis, com que as pessoas que estavam em volta, que acreditavam no catolicismo, eles pudessem pensar que aquela pessoa que estava no poder era basicamente o Messias, né? O enviado de Deus para poder resolver todos os problemas da Terra. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, mas vamos seguir adiante. Tá. Como foi a vida da população nos países de regime absolutista? Como os reis justificavam tanto poder? Quem fazia as leis?
Então, todas essas perguntas a gente vai descobrindo ao decorrer dessa unidade aqui. Entre os séculos XI e XV, a Europa Ocidental passou por intenso desenvolvimento comercial e urbano. A pergunta, assim, o que é ocidental? O que é ocidente? Vocês lembram quando a gente fala, Japão, China, Ásia em geral, é o Oriente, os orientais, é toda aquela galera que fica do lado direito do mapa, lá depois do meridiano de Greenwich, né, geografia, meridiano de Greenwich, que faz a divisão assim do mapa em duas partes. Aí você tem o Oriente e o Ocidente, né? O Oriente lá do lado direito do mapa e o Ocidente do lado esquerdo do mapa. E aí a Europa Ocidental, que é justamente essa parte da esquerda da Europa, tá? Que você vai chegando mais para a ponta, assim, que são os principais países, na verdade os mais conhecidos pelo menos, né? E a Europa Ocidental passou por um intenso desenvolvimento comercial urbano, muito por conta das grandes navegações, né? Você pega a Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, França, todos esses países eles vão ter uma prevalecência, um crescimento, um desenvolvimento urbano, um comercial muito forte, porque eles vão praticamente dominar as zonas marítimas, né? São eles que vão basicamente dividir as Américas, por exemplo, que eles vão explorar a América, basicamente, e fora que a comercialização deles com diversos outros países, na África, na própria Ásia. Então, a economia tornava-se monetária e a burguesia ampliava seus negócios em busca do lucro. Monetarização, a economia tornava-se a partir do dinheiro, ouro. Por quê? Porque antes a gente tinha uma economia baseada basicamente no escambo, né? Na troca. A gente já trabalhou com isso em sala de aula, tipo, Zé tem lá um tomate, Cauã tem a laranja, e eles trocavam entre si. O que um precisava, o que o outro precisava, eles chegavam, viam qual é que pesava mais, qual é que tinha mais valor, qual é que dava mais trabalho de plantar, e aí trocava. Podia trocar, sei lá, 200 laranjas por 50 tomates. Mas aí, tipo, ele ia ter um equilíbrio comercial em cima disso, dessas trocas, dessa venda, dessa compra. Mas a partir do momento que o comércio ele começa a se desenvolver de uma forma que há uma necessidade maior de colocar preço nas coisas, porque começava a se produzir, se tinha uma necessidade de muito mais coisas do que simplesmente se trocar um tomate por uma laranja. E aí começou esse processo de monetarização. Esse sistema monetário, sistema que acabou precisando de moedas, de dinheiro. E aí a burguesia, que era quem mandava no comércio, ele começa a ampliar esses negócios e eles vão em busca do lucro. As bases do capitalismo surgindo aí. Na defesa dos seus interesses, os burgueses mobilizaram-se para conseguir o fim dos pedágios cobrados pelos senhores feudais, a criação de moedas e de leis nacionais, rotas comerciais mais seguras e unificação do sistema de pesos e medidas. Para isso, apoiaram a centralização política dos reinos europeus. O absolutismo ele ainda vai conviver durante um período com o feudalismo, mas depois eles vão passar a não conseguir mais coexistirem por conta desse crescimento da burguesia. A necessidade da burguesia de ir em busca de novas rotas comerciais, de começar a explorar outros campos além daquele campo mais agrícola, aquela coisa mais de campo mesmo. Então, a burguesia passa a ter uma necessidade maior de ir em busca de novos caminhos, de ir em busca de novos ares. E é o que eles fazem. Eles começam a pressionar o governo e aí vai acabar com esses pedágios dos senhores feudais, que eram os grandes mandatários lá junto aos reis. Essa necessidade da criação de moeda por conta dos lucros.
a mudança nas leis nacionais, que é a questão da Constituição, a criação das constituições a partir desse período, rotas comerciais mais seguras, para impedir que eles fossem assaltados toda vez que passassem por determinados caminhos por piratas, por contrabandistas e tal. Então, os reis eles precisaram começar a investir um pouco mais em estradas, em segurança, policiamento, vamos dizer assim. E a unificação do sistema de pesos e medidas, aí a gente pega até essa questão que eu tinha falado, vamos trocar laranja por tomate. E aí quando você começa a fazer um sistema em que você começa a colocar valor nessas coisas, por que é que você troca 50 tomates por 200 laranjas? Foi isso que eu falei? Mas enfim, por que é que você troca isso? Porque você vai agregar nesse valor final dos 50 tomates ou das 200 laranjas, o preço da produção, o trabalho que tem, a quantidade de gente que você coloca para trabalhar ali, o tempo que o campo precisa ser semeado, precisa aguardar pelas chuvas, a quantidade de vezes que vai ter essa troca durante o ano. Então, tudo isso vai entrar nesse sistema de pesos e medidas. Esse processo levou à diminuição do poder da nobreza feudal e ao fortalecimento do poder do monarca. Aquilo que fazia parte da nobreza, ele começa a centralizar o poder nas mãos do rei, grande mandatário da zorra toda. Aos poucos, os territórios de cada reino foram estabelecidos e as fronteiras definidas. A população urbana e rural foi submetida à autoridade do respectivo rei e às leis aprovadas por ele. A população urbana, aquela que vai ficar dentro da cidade, principalmente a burguesia, e a população rural, que é a galera do campo, né? Que são os produtores mesmo, que muitas vezes esses campos, essas grandes fazendas, os grandes latifúndios, eles vão pertencer até mesmo aos próprios burgueses. Só que eles vão mandar, eles vão plantar, quer dizer, vai pagar para os camponeses plantarem, vão colher, o camponês vai ter o bambá dele ali pouquinho, mas vai ter, e aí quem vai comercializar aquilo tudo é a burguesia, geralmente nos centros urbanos. Formavam-se assim os Estados modernos europeus, isto é, Estados com organização política e administrativa de caráter nacional que prevaleceram sobre a autoridade local até então exercida pelos senhores feudais. Cada localização, cada campo, cada territóriozinho menor, praticamente quem mandava era o senhor feudal. E aí, quando tem essa mudança para o regime absolutista monárquico, é o rei quem vai acabar mandando na zorra toda. A gente tem lá, página 38. Origens do absolutismo monárquico. Entre os séculos XVI e XVIII, os reis dos Estados modernos europeus governaram com acentuada concentração de poderes, caracterizando um regime político denominado absolutismo monárquico. A gente já falou isso. Em variadas situações, os reis absolutistas colocavam os interesses do Estado acima dos interesses da população, visando preservar sua autoridade e as alianças políticas que sustentavam seu governo. Olha só, parando para pensar assim, a gente basicamente só falta ter um rei. Não somente aqui no Brasil, fala assim, no geral. Quando a gente fala sobre o poder político, a gente fala muito sobre esses políticos acabarem colocando os interesses do Estado. Quem é o Estado? O Estado é o poder político em si. Quando a gente fala em Estado, não fala em ente federativo. Não está falando o Estado da Bahia, o Estado de Sergipe, o Estado de São Paulo. Então, fala o Estado, é a máquina pública em si, ela toda. Governo federal, estadual, municipal, distrital, é Brasil, é São Paulo, é Rio de Janeiro, mas também é Aracaju, é Salvador, é Belém do Pará, e é também as cidadezinhas menores, é Propriá, é Poço Verde, enfim, esses locais todos. Isso tudo faz parte do Estado, isso tudo é Estado, porque pertence à máquina pública. E aí, muitas vezes, eles acabam colocando o interesse do Estado acima dos interesses da população. Então, porque a gente precisa fazer
o saneamento básico de uma cidade. Vai precisar tratar o esgoto da cidade. Aí você para para pensar assim, pô, se você tratar esse esgoto, você vai beneficiar a população daquela região, daquela rua, assim, né? Mas e se a gente de repente, beleza, vamos fazer isso? Vamos. Mas vamos contratar a empresa do primo do prefeito. Ó, já está colocando o interesse do Estado, de alguém que pertence ao Estado, acima dos interesses da população. Quem é o Estado? Os políticos são o Estado. O sistema político, o poder político é o Estado. Então, eles já faziam isso lá na época do absolutismo. A diferença é que a gente não tem mais um rei. Tem presidentes, tem governadores, tem prefeitos, tem deputados, vereadores, isso, aquilo, outro. Mas, todos eles fazendo parte disso, né? Desse grande acordo nacional, visando preservar a sua autoridade e as alianças políticas que sustentavam seu governo. Vai se juntar com o Centrão. Para quê? Para conseguir mandar nas coisas. Ah, vai fazer uma aliança política com todo mundo da esquerda. Para quê? Para sustentar no poder. Vai fazer uma aliança política com todo mundo da direita. Por quê? Porque vai sustentar no poder através daquela forma, para poder ter as votações necessárias, a votação necessária para poder passar os seus projetos adiante. Cabia aos monarcas nomear os funcionários públicos, muitos dos quais eram escolhidos entre a nobreza como forma de se aproximar desse grupo social e obter seu apoio. Vamos colocar os militares no poder? A gente está precisando de apoio. Olha só. Alguma coisa aí parecida com os dias de hoje, né? Enfim. Os reis permitiram a muitos nobres viver em seu palácio e fazer parte da sua corte. Os reis permitiram aos nobres, que são desse grupo social, que o monarca ele precisava do apoio, a viver dentro do palácio, a trabalhar dentro do governo, digamos assim, e fazer parte da corte, e fazer parte de todo aquele apanhado geral de pessoas que estão dentro do poder estatal, dentro do poder do Estado. Na França, por exemplo, a nobreza obteve o privilégio de não pagar imposto e de receber pensão do governo. Vamos lá, novamente fazendo comparação. A gente tem aí a reforma previdenciária. Quem foram os menos afetados da reforma? Os militares. Quem é que mais tem no poder hoje, junto da presidência? Os militares. Quem é que conseguiu aumento esse ano, em meio a essa crise econômica toda? Os militares. Ó, como a gente consegue fazer um paralelo bacana entre o absolutismo e o poder autoritário que a gente vive hoje. Falando de autoritário, a autoridade dos reis. A fim de manter bom relacionamento com o clero e de contar com a influência dele sobre a população, diferentes reis, sobretudo de Portugal, Espanha e França, mantiveram a administração da Igreja Católica sobre as terras que já lhe pertenciam. Além disso, concederam aos clérigos a isenção dos impostos. A gente já vai também para uma outra questão aí. A necessidade de se manter uma relação com a Igreja. Se naquela época do período absolutista você tinha uma relação forte dos reis com a Igreja Católica, se a gente, novamente fazendo esse paralelo entre o governo vivido hoje em dia, não somente aqui no Brasil, mas a gente pode parar para pensar também em outros países, e a necessidade de você ter como sua base de apoio a Igreja. Hoje, no Brasil, quem é que mais cresce? É a Igreja Evangélica. Nos Estados Unidos, quem é que tem bastante força é também a Igreja Evangélica de lá. Então, por isso que o presidente de lá, ele se junta, ele se apoia nos dogmas da Igreja, naquilo que prega a Igreja, a ideia do conservadorismo, a ideia de família presa somente naqueles preceitos bem antigos que estavam na Bíblia e tal, não levando em consideração que a gente evolui enquanto sociedade,
que a forma de se pensar acaba se mudando também, porque há uma necessidade de mudanças ao longo do tempo, né? A gente evolui. Por que é que o pensamento não pode evoluir? Os reis criavam os impostos que eram cobrados sobre o restante da sociedade, que incluía camponeses, artesãos e comerciantes. Eles também decidiam como seria usado o dinheiro público, comandavam o exército, declaravam guerra ou assinavam tratados de paz, tinham poder para rejeitar projetos de leis e para elaborá-los, exerciam a justiça e ainda determinavam a religião oficial do país. Pelo menos a gente não vive nisso de determinação da religião oficial do país, apesar de que a gente tem, ainda hoje, infelizmente, a intolerância religiosa e uma tentativa de se colocar a existência, a necessidade de somente se enxergar um direcionamento sobre religião, de se ter somente Deus acima de todos. Tá, ok. É preciso respeitar a fé? Sim. Você pode ter a sua crença em Deus? Com certeza. Você pode estar no poder e falar de Deus? Pode, sem problema nenhum. Desde que não queira justificar suas leis a partir do nome de Deus. Afinal, não pode chegar e falar o nome de Deus em vão assim, né? Enfim. Tá. Sua autoridade foi estendida às colônias, para onde enviavam funcionários que cuidavam da administração, defesa, da cobrança de impostos e da fiscalização das atividades. Colônia é só pensar assim, Brasil, colônia. A metrópole era Portugal, Brasil era colônia de Portugal. Espanha era metrópole. E quais eram as colônias? Toda a América Espanhola. Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos eles fizeram parte dessa América Espanhola, América Latina, tá? Que tiveram influência toda da metrópole que foi a Espanha, tanto que a língua deles é o espanhol. Alguns escritores e filósofos da época elaboraram teorias em que explicavam e justificavam o absolutismo monárquico, tentando convencer a sociedade de que esse regime político era necessário para garantir a segurança nacional, a ordem social, o desenvolvimento econômico e o cumprimento das leis. Aí a gente vai o pensamento de que o regime absolutista seria o perfeito, o regime ideal. Então, você querer pregar o liberalismo econômico de hoje, tal. Naquela época, você pregar o absolutismo é o único que está certo. Se você pensar diferente, você tem que vai para Cuba, vai para Venezuela, comunista. Não precisa pensar dessa forma. Mas, claro que eles tentavam justificar esse absolutismo monárquico, esse poder centralizado nas mãos de um rei, um único mandatário, tendo junto a si a nobreza, a igreja e a influência da burguesia, metendo a porrada em cima do povo que estava lá embaixo. Os camponeses, os artesãos, os pequenos comerciantes. Tá? Então, para eles, aquilo dali era o ideal. O rei tem poder divino, para finalizar essa página 38. Grande parte do clero apoiou o absolutismo monárquico, clero, igreja católica. Sempre que a gente fala em clero, significa pertencentes à igreja católica. Grande parte do clero apoiou o absolutismo monárquico e buscou usar a religiosidade da sociedade para que ela reconhecesse a plena autoridade do rei. A principal ideia defendida pela igreja foi a teoria do direito divino, segundo a qual o poder do rei tinha origem divina. É o enviado de Deus. É o Messias aqui na Terra. Então, foi Deus quem mandou essa praga do Egito. Não, praga do Egito não, eu me atrapalhei. Foi Deus quem mandou esse ser maravilhoso para estar no poder. Estou falando no período absolutista, não estou falando de hoje em dia, tá bom? Para vocês não confundirem as coisas e tal. Então, a teoria do direito divino vai falar que o poder do rei
tem origem divina. Então, o clero, a Igreja Católica, ela simplesmente chegava para as pessoas e começava a pregar isso, começava a falar assim, olha, por que é que você precisa obedecer ao nosso rei? Por que é que você precisa enxergar o absolutismo monárquico como a solução de todos os problemas do mundo? Porque foi Deus quem enviou o rei. Deus enviou o rei para estar ali na terra, para ele poder chegar e dizer, olha, seu menino, é assim que as coisas funcionam. Vai começar a mandar, dizer que é daquele jeito mesmo e acabou. Você não pode questionar mais absolutamente nada, porque o poder está lá nas mãos do rei. Ele é o enviado de Deus na Terra. E olha só, isso você vê durante esse período do absolutismo monárquico, mas quando você para pensar em todas as sociedades teocêntricas que existiram em outros impérios, como por exemplo lá no Império Egípcio, lá no Egito você tem um teocentrismo, que é, ainda que você tenha ao mesmo tempo o antroposomorfismo, que são aqueles deuses que têm parte do corpo humano, parte do corpo de animais, mas no final das contas, o poder do faraó é um poder teocêntrico, porque a ideia de que ele é um representante de Deus, ele é um enviado de Deus. E isso lá antes de Cristo. Uma ideia de divindade, né? Theo não é o Deus como a gente conhece hoje, mas sim a ideia de divindade, o enviado pelas divindades representantes dos céus na Terra, né? E aí então a teoria do direito divino vai falar justamente que essas pessoas, esses reis, eles vão ser os representantes de Deus, os enviados de Deus aqui. E isso tudo vai ser corroborado, isso tudo vai ser defendido com unhas e dentes pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha o interesse dela também por trás desse poder centralizado no rei. Afinal, eles tinham grande influência no rei. Assim, caberia apenas a Deus julgar os atos e as decisões dos monarcas, que estariam livres da obrigação de prestar contas de suas decisões à nação. Se a população chegar e começar a questionar, peraí, eu acho isso daí errado, não pode, corta a cabeça dele. O rei mandou, meu irmão, lenhou. É só isso e acabou. O rei, quem manda tudo. Foi Deus que mandou. Então, eu tô aqui mandando cortar a sua cabeça, mas na verdade foi Deus que falou no meu ouvido aqui e falou assim, manda cortar a cabeça de fulano. Passa a régua lá na cabeça de Zé e sai rolando ladeira abaixo. Pois é. A gente vai continuar na próxima aula essa parte do poder absolutista. Beleza? Valeu, galera. Falou. Tchau. Bye, bye.